E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Este é o segundo vídeo do meu canal. Tem algum tempo já que eu não gravo, mas eu vou gravando esporadicamente, quando eu tiver vontade e quando eu encontrar algum tema que eu ache que deva ter uma exposição. E hoje eu quero que nós façamos uma reflexão juntos. A idade justifica a falta de educação? Justifica a falta de educação das pessoas? Por que que eu estou trazendo esse tema? Por uma situação que eu passei algumas semanas, que eu já vou exemplificá-la aqui, demonstrar para vocês, e também porque eu vejo, um certo senso comum de que quando pessoas mais velhas, não todas obviamente, mas uma minoria, essas pessoas idosas são, rudes ou elas apresentam comportamentos mal educados com pessoas mais jovens, há uma justificativa de: "Ah, deixa pra lá, a pessoa é mais velha, ele já é idoso, ele é assim mesmo". E eu pensei: "Mas isso tá certo? A gente tem que usar esse tipo de justificativa para aceitar esses tipos de comportamento?". E o que que me levou a pensar isso? Fora outras situações que eu já passei ao longo da vida. Mas essa especificamente foi a seguinte: eu estava na academia e eu precisava de 60 quilos, 60 quilos em anilhas para colocar no burrinho para fazer panturrilha. O equipamento de panturrilha ficava atrás de um equipamento de agachamento que se chama Smith, que ele tem uma barra e nas laterais dessa barra tinha uma anilha de 20 quilos de um lado, uma anilha de 20 quilos do outro, e ninguém utilizando este equipamento. Ao redor, nos outros locais aí, não tinha anilhas de 20 quilos. Eu queria colocar uma anilha de 20 quilos de um lado e uma de 10, outra anilha de 20 quilos de um lado e outra de 10, né. E o que que eu pensei? Isso tudo que eu falei aconteceu muito rápido, tá, mas qual foi o meu pensamento? Vou ver se tem alguém fazendo ali na barra, se não tiver, eu vou pegar aquelas anilhas de 20 quilos e acho mais 2 de 10 aqui, porque eu não vou conseguir achar 6 anilhas de 10 quilos aqui, que a academia está cheia. E não tinha ninguém realmente fazendo a barra. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada, não tinha nenhum celular ali próximo, garrafinha de água, que representasse que alguém estivesse utilizando, ou toalha. Nisso eu tirei uma das anilhas de um lado, tirei outra da a anilha do outro lado, coloquei no burrinho, achei mais 2 anilhas de 10 quilos e coloquei. Quando eu fui sentar para fazer, um senhor que estava bem distante de mim, ele estava do outro lado na outra lateral, assim, da academia, alguns equipamentos de distância, ele falou assim: "Ô cidadão". Aí, eu estava de frente para ele, eu vi que ele estava falando comigo. Aí ele falou assim: "Ô cidadão, você vai fazer aí?". Aí eu falei: "Não, eu só tô pegando os pesos para fazer aqui no burrinho". Aí eu perguntei assim: "O senhor tá fazendo aqui?". Aí ele falou assim: "É". Aí eu falei: "Tá bom, vou colocar de volta". Aí lá vai eu desmontei os pesos que eu tinha colocado, coloquei lá de volta, né, do jeito que estava e deixei. Aí eu tive que ir para o outro lado da academia catar pesos para fazer. Aí eu achei uma anilha jogada em um canto, achei outra anilha jogada em outro canto e coloquei no burrinho, né. Isso eu fui correndo para que ninguém pegasse o burrinho, né, que eu não gosto de deixar o equipamento lá vazio, se ninguém utilizar, porque alguma pessoa não pode ver ali minha garrafa de alguma coisa e pegar o equipamento. Encontrei e comecei a fazer. No que eu comecei a fazer, eu pensei: "Pô, mas ele precisava me chamar, ô cidadão". Podia falar, "Rapaz, moço, tudo bem? O que eu estou fazendo aí", eh, né. Mas tudo bem. Eu já pensei: "Ô cidadão", tá bom. E o modo que ele falou, eu achei um pouco rude. Nisso, eu comecei a fazer meu exercício, fiz a minha primeira série, fiz a minha segunda série, e esse senhor simplesmente não foi para o equipamento fazer. Estava na minha terceira série, ele não foi para o equipamento dele fazer, chegou uma mulher, pegou o equipamento, tirou as anilhas, começou a fazer e pronto, ficou por isso mesmo. Ele não foi no equipamento mais nenhuma vez, e nisso ele foi embora. Aí eu pensei: "Espera aí, ele não estava fazendo o equipamento pelo jeito, eu tive que colocar os pesos novamente, né, por educação, e ele ainda foi meio rude comigo, pô, isso não tá certo, né". E ele já era uma pessoa de mais idade. E eu penso assim, eu já passei por outras situações em que a gente pensa assim: "Ah não, ele só uma pessoa mais velho, tá bom, deixa pra lá". E foi o que a primeira coisa que me passou, mas eu pensei assim: "Não, deixa pra lá não, né, isso não dá certo, por que que
as pessoas têm que ser assim só porque são mais velhas? E nisso eu preparei o nosso vídeo, tá. Eu acho que você já possa ter passado por uma situação semelhante, certo. Inclusive, se você tiver passado por uma situação semelhante, convido você a deixar aí nos comentários a situação, se você pensa de outra forma também, mas vamos lá acompanhar o raciocínio aqui que eu desenvolvi. Ponto número um, respeito, eu acho que ele deve ser recíproco, tá bom? E o seguinte, a educação e gentileza, ela são para todos, não importando a idade. Eu acho que, pela pessoa ser mais velha, ela não tem uma justificativa simplesmente pela idade para ser uma pessoa com menos paciência, uma pessoa que trata as outras pessoas de uma forma mais ríspida, de uma forma, assim, menos polida, tá bom? E aquele senhor não era uma pessoa assim: "Ah, ele é humilde, ele não sabe falar", não dava pra ver que não era, entendeu? Era uma pessoa que, assim, ele sabia o que ele estava fazendo diversos exercícios ali na academia e tal, não é uma pessoa que não tenha vivência, que talvez pudesse ser uma justificativa, né, mas ele não passava esse aspecto. Outra coisa, respeitar os mais velhos não significa aceitar desrespeito. Nós temos, como pessoas, como cidadãos, nós temos a obrigação de respeitar as pessoas mais velhas. Pela experiência de vida que elas, têm, né, pela vivência que elas já tiveram e até mesmo pela sabedoria que elas têm. E, assim, são pessoas que com o tempo vão se tornando mais frágeis, nós temos que respeitá-las. E isso me traz uma outra lembrança, justamente por elas serem pessoas mais sábias, no caso, elas têm que usar essa sabedoria também para lembrar disso, para tratar as outras pessoas com respeito. Pessoal, e eu quero fazer um adendo aqui, mais uma vez, eu não estou falando que seja a maioria das pessoas mais velhas que tratam as outras pessoas assim, tá bom? Mas eu já vivi alguns casos em que, quando eu me reportei às outras pessoas, eu falava: "Ah, deixa pra lá, é só uma pessoa que é mais velha, pessoas mais velhas são assim mesmo". Mas eu não acho que a gente tenha que normalizar esse comportamento, tá? Então por isso é que eu estou trazendo o vídeo. Relações humanas se constroem com troca e empatia. Justamente as pessoas mais velhas têm tanto a nos passar de conhecimento, de sabedoria, de vivência, por que não passar de forma empática, passar de forma educada, de forma harmoniosa, né? Eu não creio que ser rude, ser direto, ou, né, eu acho que ser direto é diferente do que ser rude ou mal educado. Eu acho que esse não é o caminho, né? Ainda mais que hoje não, mas eu acho que isso sempre aconteceu na humanidade, e é papo para um outro vídeo, tem sempre um choque de gerações, né. Mas quem é de uma geração passada, que quer ensinar coisas para uma geração mais nova, pode passar de uma forma mais, polida, mais educada, eu imagino assim. Ponto número 2: sabedoria deveria vir com a idade, mas nem sempre vem, tá bom? Mais tempo de vida é igual a mais oportunidade de aprender e evoluir. Como eu já disse, por que não usar toda essa sabedoria adquirida para passá-las para passar essa sabedoria para os mais jovens de forma mais educada? Por exemplo, esse senhor que poderia ter me abordado: "Moço, rapaz, eu estou fazendo aí, tá?" Ou então: "Eu vou fazer mais um aí, já já eu vou aí, você poderia colocar os pesos de volta, por favor?", né. A maturidade deve trazer equilíbrio e compreensão. Nesse ponto eu faço um adendo, né, muitas vezes essas pessoas, os idosos, eles podem enfrentar, já passaram por diversas coisas na vida que vão ali, minando a sua paciência, a sua vivência, né. Mas eu acho que fica um ensinamento até para nós que somos futuros idosos, se Deus quiser, é que nós levemos a vida de uma forma para que quando nós cheguemos lá, nós possamos lembrar-nos disso. De sermos pessoas pacientes, de sermos pessoas que ensina, de sermos pessoas compreensíveis, de não deixar a vida, aos poucos, ir minando essa é a nossa característica que eu acho que é tão importante. Ser mais velho não dá licença para ser rude, é como eu já falei, eu não acredito que esse seja o caminho, tá bom? A naturalização do desrespeito. Por exemplo, essa fala: "Ele é assim mesmo, já é velho", é um argumento comum, mas ele é frágil. Ser uma pessoa mais experiente, uma pessoa idosa, não justifica
a pessoa ser grosseira. Justificar grosseria pela idade perpetua comportamentos tóxicos. Então, isso aqui não é mimimi, tá bom? Porque, assim, eu acho que a nossa sociedade hoje, assim como no passado ela foi ou como no futuro ela será, ela enfrenta problemas. E esses problemas, eles devem ser trazidos à tona e a gente deve debater para que nós possamos superá-los ou pelo menos mitigá-los, né? Se nós não conseguimos, assim, se nós não conseguirmos acabar com esse tipo de problema, porque, assim, problemas eles sempre irão existir, mas eu acho que a gente não tem que justificar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, tá bom? Precisamos parar de tratar a idade como escudo para atitudes negativas. Como eu já falei, a idade traz consigo, cicatrizes, mas ela também traz sabedoria, traz experiência. Ela não deve ser uma justificativa para que pessoas tratem as outras mal. Bons exemplos existem e, graças a Deus, é a maioria, são a maioria. Muitos idosos são educados, gentis e acolhedores. Quem é que nunca conheceu um senhor, uma senhora muito educados, muito polidos, que tem vontade de conversar, de te passar sabedorias, vivências que eles tiveram? Fala se não é legal quando você encontra uma pessoa assim, sabe? Que te ensina, que você quando você está conversando, você tem vontade de ouvir aquela pessoa, porque você sabe que aquilo que ela está falando vai te agregar. São pessoas que te passam com calma, te passam você sabe que a pessoa está tendo prazer em te falar alguma coisa. Gentileza é uma escolha de vida, não de faixa etária. Pessoal, é o seguinte, gentileza, ela é uma escolha independente da idade da pessoa. Pode ser novo, pode ser mais velho, pode ser de meia idade, tanto faz. Gentileza sempre será uma escolha. E a idade não define o caráter de ninguém, tá bom? Tem pessoas mais velhas que têm um caráter bom, tem pessoas mais velhas que têm um caráter ruim. Eu não estou querendo afirmar que pessoas que tratam as outras assim têm um caráter ruim, tá bom? Mas elas têm pontos sim a melhorar. E isso eu acho que nós deveremos assumir, né? Conclusão, respeito não tem idade. O respeito ele é construído com atitudes e não com anos de vida. Todos merecem ser ouvidos e tratados com dignidade, e envelhecer bem é cultivar sabedoria, não arrogância. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu queria tratar. Eu tratei de uma forma um pouco mais genérica, tá bom? Mas, caso vocês tenham outros pontos a serem trazidos aí para essa discussão, podem deixar aí nos comentários, tá bom? Eu agradeço a você que esteja vendo esse vídeo. Esse canal é muito, muito, muito pequeno, tem 2 inscritos até o momento. Tem pouquíssimas visualizações, mas eu trago aqui reflexões que eu imagino que são importantes, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like aí no vídeo, comente aí se você tem algo a trazer para essa discussão. Então, até mais.